Eu vou deduzir as três fórmulas básicas da combinatória a partir do princípio fundamental da contagem. A estrutura desse vídeo é o seguinte: o princípio fundamental da contagem, que eu já vou explicar, você deduz a fórmula n fatorial para permutação, daqui você deduz a permutação com repetição, da permutação com repetição você define a combinação, o binômio de Newton, e daqui se define arranjo, certo? Você pode interpretar o princípio fundamental da contagem como um postulado. Basta você entender por que ele funciona, num exemplo simples, e fazer a generalização na sua mente, abstrair. Ele está presente quando você tiver, por exemplo, que desenhar uma bandeira de duas cores. Se você tiver m escolhas de cores para a parte esquerda da bandeira e n para a parte direita, o princípio fundamental da contagem é o princípio que te diz que o número de possibilidades para os tipos de bandeira é m vezes n. No caso de haver duas escolhas, imbricadas em formato de árvore, porque você pensa dessa forma: você escolheu uma cor, você tem n possibilidades para a segunda cor. Escolheu a outra cor, tem mais n, certo? Então você tem duas árvores, uma com m braços, e cada braço dela se ramifica em mais n braços. Aqui eu desenhei a mesma árvore para você raciocinar como se fosse uma encruzilhada. Você vai começar o seu trabalho, O que você tem que fazer é escolher primeiro uma das m cores. Você tem m caminhos para seguir. E cada um desses caminhos tem outra encruzilhada que se ramifica em mais n caminhos. Então, se você for alguém com um drone ou um avião e filmar todos os caminhos, fica muito fácil de entender se você se imaginar alguém contando o número de caminhos possíveis, que você tem m vezes n possibilidades. É muito fácil de entender, não vale a pena a pessoa ficar tentando ver se dá para deduzir isso de alguma coisa mais elementar. Em seguida você pega o conceito de permutação. Permutação é o nome matemático do negócio, que é usado muitas vezes nos livros, mas você poderia lembrar, para ficar mais fácil de saber o que é, dos conceitos de fila indiana e anagrama. Você pode imaginar essa palavra, AV, como se fosse uma fila indiana de 3 pessoas, o Adão, a Vera e o Everaldo, por exemplo. Existem 6 possibilidades para que você faça na frente, por exemplo, de um caixa, uma lotérica ou qualquer lugar onde você precisa fazer uma fila para ser atendido, em ordem de chegada. Você pode ter, como o número de pessoas é muito pequeno, você pode ter essas 6 possibilidades e é muito fácil de enumerá-las. Aqui eu dividi em 2 só para mostrar que existem 2 tipos de permutação. Tem as cíclicas, essa aqui em cima, e outra que a gente pode chamar de anticíclicas. Porque esse grupo aqui, ele está relacionado, cada combinação está relacionada à outra, porque você sempre segue, se você imaginar uma circunferência, você divide ela em 3 partes, A, V, E. Essas 3 aqui estão aqui, ó, A, V, E é a V, e V, E, A, certo? Elas seguem todos o sentido horário. Agora você pode pegar e inverter quaisquer 2 dessas pessoas ou letras, Se for pessoas a gente pensa em filas, se for letras a gente pensa em anagrama. E você tem o que a gente pode chamar de anticíclicas. O nome não interessa. São 2 combinações, são 2 grupos de permutações, tais que esse aqui não pode ser obtido, nenhuma dessas permutações pode ser obtida a partir das outras simplesmente por uma volta, Você não consegue chegar em nenhuma dessas aqui, a partir de nenhuma dessas aqui, simplesmente fazendo uma volta do círculo. E o mesmo vale no sentido oposto.
Isso é só uma observação que eu fiz, que é uma coisa interessante de permutações, mas não tem muito a ver com a fórmula. Para você aplicar o princípio fundamental da contagem, você tem que ir de 2 em 2. Então você sabe que na primeira posição, numa fila de N pessoas, né, você tem N possibilidades, que é o número de pessoas. Na segunda, você tem N menos 1. Então, você reúne esses dois lugares, já tem N vezes N menos 1 possibilidades. Aí depois é como se você fosse ramificar ainda mais aqui na frente, criando uma árvore cada vez mais complexa e aplicando sucessivamente o princípio fundamental da contagem. Quando você chegar lá no último lugar, como você já usou N menos 1 pessoas, vai sobrar só uma. Então no final você chega nessa fórmula aqui, ó, N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até chegar em 3 vezes 2 vezes 1, que isso, aqui você já conhece, é o N fatorial. Agora, existe, como eu prometi, da fórmula da permutação, vou deduzir a fórmula da permutação com repetição. Como, por exemplo, a palavra ovo. O O aparece 2 vezes. Para você chegar nessa fórmula aqui, basta pensar em cada grupo de letras repetidas, porque esse aqui forma um grupo de 2 letras iguais, né? Mas para você raciocinar, você pensa como se cada uma dessas letras idênticas às outras fosse de uma cor diferente. Então você sabe que você pode permutar esse grupo de letras iguais como se fosse uma fila por si própria, uma fila separada, e você sabe que essa fila tem A1 fatorial, por exemplo. No caso aqui, o A1 seria igual a 2. No caso de ovo, todo o resto seria A2, A3, A4, A5, AK, seriam iguais a 0. Então, você chega a partir dessa fórmula aqui, na fórmula de permutação com repetição. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, a palavra abacate. Não, abacate é ruim porque só tem um grupo de repetição. Vamos lá, outra palavra. Coco. É uma palavra simples e que tem as características que a gente precisa. Tem 2 grupos de repetição. Tem o C, né? Que a gente pode representar aqui C e C asterisco, e o O ou mais. Então, o C forma um grupo de 2 elementos e o O forma um grupo de 2 elementos. Então, se não houvesse repetição, se de fato o O e o O mais fossem diferentes, e o C e o C estrela fossem diferentes, haveria 4 fatorial, 24 anagramas, 24 filas possíveis. Mas você tem que descontar o fato de que você pode intercambiar o C e o O. O C forma uma fila por si próprio, né? Uma fila que vai reduzir o número de possibilidades. Se você inverter esse C com esse C, você não fez nada, porque todos os C são iguais a C. Então você tem que dividir o total de combinações por aquelas combinações que na verdade são repetições de uma certa combinação, certo? Agora, dessa forma, dá para deduzir a forma de combinação. A ideia que eu quero que você coloque na mente, para entender o que é uma combinação, é a ideia de conjunto. Num conjunto, não faz diferença se, por exemplo, esse conjunto aqui é igual a esse aqui. A ordem não interessa, não existe noção de ordem dentro do conjunto. Se você acrescentar a noção de ordem, de ordenação, de sequência, você não está falando de um conjunto, você já colocou uma estrutura a mais no conjunto. Então, o problema da combinação é de um saco de N papeizinhos, por exemplo, no sorteio, você tem que tirar M de macaco. Por exemplo, num saco com 20 nomes de pessoas, você tem que tirar 10. Então seria a combinação 20, 10 em 10. Você tem que ver de quantas formas é possível tirar 10 papeizinhos no saco com 20. E para isso é muito fácil deduzir essa forma, usando a forma da permutação com repetição. Você vai escrever os N papeizinhos, uma lista de N papeizinhos, e você vai imaginar, para cada resultado possível, ou o papelzinho que está aqui faz parte do resultado, ou ele não faz. Se ele fizer, você coloca um sim. Se ele não fizer, você põe um não. Então vai haver, como você está tirando M papeizinhos daqui, vai haver M sims e N menos M nãos. E isso é justamente uma fila em que há 2 grupos. Tem M sims e N menos M nãos. Então você vai usar a forma de permutação com repetição, N fatorial, que é o total. Aqui tem um grupo de repetição com M fatorial e outro com N menos M.
Eu acho que é muito mais fácil entender essa fórmula assim. Em seguida, você vai ter a noção de arranjo. Arranjo é quando você está, por exemplo, fazendo uma bandeira de 3 cores a partir de um conjunto disponível de 4 cores diferentes. Nesse caso, não é combinação, porque a ordem interessa. Se você inverte o azul com o vermelho, você já tem a bandeira de outro país. Se você pudesse intercambiar a ordem de cores, então cada país teria, por exemplo, nesses países que usam bandeira de 3 cores com listas assim, você poderia ter 6 bandeiras diferentes para o mesmo país. Então não faz sentido no caso de uma bandeira. Então nesse caso você tem uma N-upla, né, que é uma sequência de N números ordenada. Se você inverter qualquer um dos elementos dessa N-upla com qualquer um outro, já não é mais o mesmo resultado, não é mais o mesmo elemento. Então fica muito fácil de deduzir essa definição de arranjo a partir dessa aqui. O que significa isso? Significa que você não pode mais considerar os m fatorial aqui como um desconto. Você não pode dividir ele mais, porque a inversão aqui do sim, por exemplo, o sim número 1 com o sim número m, você já não tem mais o direito de inverter e dizer que é o mesmo resultado. Então basta multiplicar com a fórmula da combinação do binômio de Newton, né? Isso aqui, cada um chama do nome. Isso aqui aparece no binômio de Newton, então às vezes eu uso esse atalho mental. O nome disso aqui é número binomial ou combinação NM, você chama o que você quiser. Aí você multiplica por m fatorial. Aí dá a definição de arranjo de NMAM, né? Que é essa aqui, ó. Deixa eu escrever aqui mesmo. Arranjo NMAM é o n fatorial dividido por n menos m fatorial. Ele difere desse aqui simplesmente porque agora a ordem importa. Então, você não pode mais, como eu disse, inverter os sims de forma inconsequente, certo? Tem muito mais coisa que dá para fazer com combinatória. Isso aqui é só o elemento para aquelas pessoas que ou têm dificuldade de memorizar a fórmula ou não entendem o que ela significa e na hora de aplicar não lembra mais da fórmula. Então, se você tiver esse atalho mental do que significa as fórmulas, fica muito mais fácil, talvez, pelo menos no princípio dos estudos, de você partir de um princípio muito simples e conseguir as 4 fórmulas, certo?